Hebreus capítulo 12, verso 2, a palavra do Senhor diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém, irmãos? Podemos sentar no nome de Jesus. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações nesta noite de maneira sobrenatural. São diversos os problemas pelos quais nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós, irmãos, somos amparados pela palavra, somos guiados pelo Espírito, e a palavra do próprio Jesus, registrado em João 16:33, deixa bem claro que no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, todos nós somos sujeitos às aflições, todos nós passamos por problemas, dificuldades. Nós precisamos entender quem somos, onde estamos e qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. O escritor de Hebreus, nesta noite, nos traz à memória o desejo do coração de todo aquele que aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E qual é o desejo do coração desta pessoa, pastor? Olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, quando nós olhamos para Jesus, nós nos fortalecemos. Quando olhamos para Jesus, irmãos, nós temos justamente um reflexo da glória de Deus, da majestade de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Olhando para Jesus, venço as barreiras. Olhando para Jesus, sou mais do que vencedor. Olhando para Jesus, sinto prazer de ler a palavra. Olhando para Jesus, sinto prazer de orar, de buscar a face desse Jesus todo-poderoso, desse Jesus que morreu em remissão dos meus pecados, que morreu em remissão dos seus pecados, desse Jesus, meus queridos irmãos, que é o único caminho, assim como está registrado em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho, a única verdade, a única vida é Jesus. Somente através de Jesus nós conseguimos o alívio para a nossa alma. Somente através de Jesus nós conseguimos, irmãos, trilhar o caminho certo. Através de Jesus nós conseguimos sabedoria e conhecimento dos altos céus para fazermos a diferença em todos os lugares que pisa a planta dos nossos pés. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Jesus encontramos a esperança. Em Jesus encontramos o preenchimento do vazio dos nossos corações. Irmãos, como é gostoso podermos entrar no nosso quarto, como diz lá em Mateus 6,6, fechar a porta do nosso quarto, nos ajoelharmos, irmãos, e falarmos diretamente com Jesus, falarmos diretamente com Deus, sem nenhuma outra pessoa nos atrapalhando. Nós conseguimos, irmãos, entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós conseguimos, irmãos, falar diretamente com o nosso Deus, porque outrora tem nos assolado, o que tem afligido a nossa alma, o que tem atrapalhado o nosso relacionamento com Deus. Contudo, queridos, o que precisamos entender é que nós somos chamados para sermos mais do que vencedores em
em Cristo Jesus. Ser vencedor é uma coisa, mas ser mais do que vencedor, irmãos, é outra coisa totalmente diferente. Ser mais do que vencedor é viver sorrindo, é viver com a alegria da salvação no coração, é estar justamente tomando posse das bênçãos que o Senhor deu aqui na terra, mas também tendo a certeza da bênção celestial que está no céu. Nós, irmãos, não podemos, em hipótese alguma, buscar aplausos aqui na terra, buscarmos, irmãos, reconhecimento na terra. Nós precisamos, queridos irmãos, estar se querendo fazer a vontade do nosso Deus, querendo exaltar, glorificar o nome do nosso Deus acima de todas as coisas. Isso se chama intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, nós conseguimos, irmãos, falar com Ele e Ele nos ouve. A Bíblia registra um homem chamado Moisés que deu conselho para Deus. Pastor, o que é isso? Moisés, queridos irmãos, olhou para Deus e falou: ó Deus, o Senhor vai matar esse povo, o Senhor vai exterminar essa gente. Aí Deus fala: eu vou. Então pode riscar o meu nome no livro da vida. Imediatamente, irmãos, o que Deus faz? Deus volta atrás. E Deus perdoa aquele povo. Deus não extermina aquele povo. É interessante como que a nossa comunhão faz com que nós tenhamos vitória, êxito e prosperidade. É interessante como que Deus age de maneira sobrenatural na vida daquele que está olhando para o seu Filho Jesus, na vida daquele, meus queridos irmãos, que está exercitando a sua fé nele. Por exemplo, o profeta Isaías foi no palácio do rei Ezequias e disse: põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerás. O rei não discutiu com o profeta. O rei, meus queridos irmãos, não teve nenhuma outra iniciativa a não ser virar-se para a parede, chorar muitíssimo, mas também através da oração lembrar para Deus: lembra-te, Senhor, de como tem sido fiel a Ti. Lembra-te das minhas orações, lembra dos cultos que eu tenho prestado ao Senhor. Lembra como eu tenho andado, Senhor, em retidão diante da Tua face. E a Bíblia diz, irmãos, que antes que o profeta saísse, o profeta Isaías saísse da cidade, Deus disse para o profeta assim: ó, volta lá. E chegando lá, diga para Ezequias que eu não só ouvi, mas como também eu vi as lágrimas descendo do seu rosto, e que lhe será acrescentado mais 15 anos de vida. Foi acrescentado, irmãos, mais 15 anos de vida, porque o homem chorou, porque o homem lembrou Deus justamente da sua fidelidade, porque o homem, meus queridos irmãos, fechou os olhos na verdade, chorando, apresentando ao seu Deus a sua intimidade. Outro diz que, na verdade, segundo as minhas palavras, não vai chover sobre a terra. Gente, o homem nem usou o nome de Deus. Ele só falou assim: segundo as minhas palavras. Isso é intimidade. Isso é momento de oração. Isso é momento de consagração. Isso é momento de busca constante a presença de Deus em sua vida. E realmente não choveu por 3 anos e meio. É isso que Deus faz, Deus ouve. Deus, na verdade, irmãos, contempla a sinceridade dos nossos corações. Cria em mim, ó Deus. Salmo 51, verso 10.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi escreveu, porque ele sentiu o desejo de ter um coração puro. Nós precisamos, irmãos, diante das paixões da carne, precisamos diante do pecado, precisamos, irmãos, diante desse mundo capitalista que nos assola todo dia, compra, vende, compra, tem que ir ao banco, tem que fazer isso. Precisamos buscar um autocontrole às nossas vidas. E autocontrole, paz e tranquilidade só se encontra em Jesus. Por isso que aquele que busca o Senhor através da oração, ele consegue prosperar muito mais do que se não estivesse. Quando nós buscamos ao Senhor em oração, irmãos, o Senhor está olhando dos altos céus, o Senhor está, meus queridos irmãos, fazendo o quê? Está dizendo: meu servo, diz o que você quer. Aí nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso disso, meu Pai. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Aí o Senhor ouve e diz: ser-lhe-á dado o que você está me pedindo, por causa da sinceridade do seu coração. Quando, queridos irmãos, nós somos sinceros, quando nós colocamos a nossa fé em prática, quando, irmãos, nós entendemos quem somos, onde estamos e qual é, por sua vez, a vontade de Deus em nossas vidas, o que acontece conosco, pastor? Salmo 66, verso 20: bendito seja Deus, que não desviou de mim a sua misericórdia, e nem, bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, e nem desviou de mim a sua misericórdia. Queridos, o Deus que nós buscamos é um Deus que não rejeita ninguém, é um Deus que não faz acepção de pessoas, é um Deus, meus queridos irmãos, que está sempre a nos ouvir. Isaías 59, verso 1 e 2 é claro, dizendo para os nossos corações: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados para não poder ouvir, mas os vossos pecados é quem fazem divisão entre você e Deus. Opa, se é pecado, tem que ter uma solução. Se é pecado, precisa ter, sim, uma solução. A solução está em 1 João capítulo 1, verso 9: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado. Homem não consegue perdoar o pecado de ninguém. O homem, pelo contrário, ele é cruel. O homem não consegue perdoar, às vezes, as pessoas. O homem, na verdade, que não consegue perdoar, meus queridos, ele não pode, nunca pode fazer a oração do Pai Nosso, porque a oração está muito clara e muito explícita ali, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem tem pecado contra mim. Ou seja, se eu quero perdão para a minha vida, eu preciso entender primeiro que eu já fui perdoado por Deus. E se fui perdoado por Deus, eu preciso, sendo reflexo de Cristo na terra, perdoar o meu próximo, fazendo a diferença. Interessante, muito interessante, justamente a oração do Pai Nosso. Interessante é como que a Bíblia, irmãos, nos ensina 66 livros inspirados por Deus, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, homens e mulheres que escreveram, inspirados pelo Senhor, e que outrora nos ensina como viver e ser no nosso dia a dia. O que eu e você, o que nós precisamos fazer
somente. Se creres, verás a glória de Deus. Mas é somente aquele que crê, somente aquele que está com os olhos voltados para o Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, Jesus, ele é o autor da fé, ele criou a fé, mas ele consome a fé. Mas de que maneira? Quando nós voltamos a nossa fé para Jesus, ele se alegra com aquela pequena palavra que diz reconhecimento. Nós reconhecemos quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, morrendo na cruz do Calvário, no terceiro dia ressuscitando dentre os mortos, depois de 40 dias subindo em ascensão aos céus e dando uma ordem para a igreja: pregar o Evangelho a toda criatura e em todos os lugares. E a igreja avança, a igreja prega, a igreja ama, a igreja perdoa, a igreja está em comunhão. A igreja de Atos, capítulo 1 e 2, a primitiva. Aí o texto diz o seguinte, do capítulo 2, se eu não me engano, 46 verso: e o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que iam de ser salvos. Isso significa que se a igreja do Senhor, meus queridos irmãos, estiverem juntas com o mesmo propósito, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a igreja vai crescer em todos os aspectos. Porque quem dá o crescimento é quem? É Deus. Eu plantei, disse Paulo, Apolo pegou, mas... Por isso que pastor não precisa se preocupar com o crescimento de igreja. Você sabia disso? Pastor precisa botar o joelho no chão e dizer para o dono da igreja o seguinte: está na tua mão, Senhor. Aí sim, o Espírito vai estar o que? Revolucionando o coração daqueles que são convertidos ao Senhor. E eles, na verdade, vão estar se movendo, vão estar adorando, glorificando, entendendo quais são os propósitos de Deus para as suas vidas, para os seus corações. As pessoas de fora vão começar a olhar para a igreja e vai ver: lá existe uma alegria que eu não tenho, lá existe uma comunhão que eu não tenho. Eu quero estar lá, eu preciso estar lá. Às vezes o seu testemunho traz as pessoas a adentrar aquela porta, mas quando as pessoas entram por ali, já não é mais contigo, e sim com o Espírito Santo de Deus. Por que, pastor? Porque somente o Espírito que convence. Homem nenhum convence ninguém do seu pecado. No dia que um homem subiu no púlpito com o peito estufado, dizendo que ele é o tal, ele desce de cabisbaixo. Mas no dia, meus queridos irmãos, que ele subiu no púlpito, dizendo que ele não é nada, e que importa que Cristo seja glorificado, Deus, na verdade, vai usar a sua boca como a boca de Deus aqui na terra. Deus vai se manifestar de maneira gloriosa e poderosa através da boca do seu instrumento. Contudo, irmãos, nós precisamos entender que quando olhamos para Jesus, Ele que é o autor, o consumador da nossa fé, nós conseguimos transpor barreira, nós conseguimos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós conseguimos, irmãos, tomar posse das bênçãos que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, porque a Bíblia diz: se me obedeceres, se fores fiéis a mim, comerás o melhor desta terra. Se nós obedecermos ao Senhor. Quando eu falo, meus queridos irmãos, obedecer, às vezes a pessoa pensa assim: obedecer é dízimo. Não. Obedecer a oferta, não. Obedecer é ler a palavra, é viver uma vida de oração, é querer estar fazendo a vontade de Deus. Esse negócio de dízimo, de oferta, isso é consequência de uma pessoa convertida, de uma pessoa que quer ver a igreja avançar, de uma pessoa que quer ver a igreja triunfar sobre as sortes do inferno.
inferno. Porque os macumbeiros estão menino, eles investem pesado. Por que os crentes não podem investir? Ah, não, pastor. Crente não pode, não. Mas as seitas estão crescendo assustadoramente. Tem diversas outras seitas, mas a igreja não pode, não. Não pode dar oferta, não pode ser difícil, a igreja não pode avançar. Só o Xangô menino pode, os macumbeiros pode, as igrejas heréticas pode. Por isso que o desafio, irmãos, está sobre a nossa vida. Nós precisamos unir a nossa fé. Nós precisamos, irmãos, mas pastor, não tem condições, pastor, não tem importância. Você tem joelho, bota o seu joelho no chão, que Deus vai tocar o coração daquele irmão que tem, para que possa honrar a casa do Senhor, e a igreja vai avançar. E Deus, na verdade, vai entender as intenções do coração de cada irmão. E quando a igreja avança, sabe como é que os ímpios ficam? Eu não sabia. A igreja batista comprou uma Kombi zero. Nós somos chamados, irmãos, para deixar a gente de boca aberta mesmo. Eu sabia disso? Até o diabo tem que ficar de boca fechada quando a igreja do Senhor se une, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo disse está consumado, tetelestai, na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, deixou de ser dispensação da lei para ser dispensação da graça. Agora é justamente livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a estar na igreja, ninguém é obrigado a contribuir para o crescimento da igreja, mas só que nós precisamos nos unir. Porque, por sua vez, quando nós nos unimos, conseguimos fazer a diferença. E é justamente essa diferença que Deus quer que façamos em todos os lugares que pisa a planta dos nossos pés. Interessante quando a igreja se une. Interessante, irmãos, quando a comunhão está em primeiro lugar. Interessante quando a manifestação de Deus está no seio da igreja. Interessante, queridos irmãos, é que quando a igreja olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nem os problemas, nem as dificuldades, mas todos estão firmes. Porque o crente na Bíblia é semelhante ao que, gente? A palmeira. Ele enverga, mas não quebra. É como o cedro no Líbano. Aleluia. Esse é o crente, esse é o cristão. Contudo, nós precisamos, irmãos, olhar para Jesus. Precisamos entender qual é a vontade do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Eu quero te dizer, se Ele morreu por você, e se no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e se Ele, na verdade, diz que se nós fizermos tudo o que Ele mandar, Ele há de nos atender, com certeza tem muito mais bênção do que você imagina vindo para a sua vida. É muito mais. Porque a Bíblia diz que Ele tem muito mais do que nós pedimos ou pensamos para nos dar. O Senhor, meus queridos irmãos, quer nos abençoar. Interessante que às vezes nós olhamos às vezes para as bênçãos de Deus e falamos assim: Deus tem abençoado fulano, Deus não está me abençoando. Por que Deus não está me abençoando? Quem disse que Deus não está te abençoando, irmão? É porque a bênção que você às vezes está procurando é uma bênção material, mas Deus está dando saúde para os seus filhos, Deus está dando livramento para a sua vida, às vezes da pista, do homem sanguinário, e assim sucessivamente.
sobre o seu coração. Contudo, precisamos entender que é somente olhando para Jesus que nós conseguimos passar a tempestade do barco. É olhando para Jesus que nós conseguimos, irmãos, ter um relacionamento conjugal abençoado. É olhando para Jesus que nós conseguimos ter sabedoria e conhecimento nos altos céus e fazemos a diferença em todos os lugares da nossa vida. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Jesus, somente em Jesus, conseguimos realizar os desejos dos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite de maneira sobrenatural. Nos colocamos de pé neste momento, oramos ao Senhor, encerrando assim o culto desta noite, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós te glorificamos. Pai, nós te exaltamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho unigênito para morrer em remissão dos nossos pecados, porque o Senhor nos deu, ó Pai, o livre-arbítrio de podermos estar juntos nesta noite adorando, exaltando, glorificando o seu nome acima de todas as coisas. Eu suplico as suas bênçãos sobre a vida de todos os irmãos presentes nesta noite, neste lugar, todas as famílias representadas, ó Deus, no nome de Jesus, esteja realizando os sonhos, os intentos, os corações dos teus servos. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. E agora, povo de Deus, ide em paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e as santas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja sobre esta igreja, sobre os visitantes desta noite, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E o povo de Deus